Quem não acha a graça de Deus, não encontra graça na vida. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões e Orações Diárias Católicas. Aqui temos reflexões e orações para cada momento da sua vida. Antes de iniciarmos, siga o nosso canal e deixe o seu like. Assim você nos ajudará a evangelizar e chegar este vídeo a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E você fará parte do nosso processo de evangelização. Quando você acorda, qual o sentido da sua existência? Por que você faz aquilo que você faz? E nós cristãos sabemos que quem nos dá sentido, quem dá sentido à nossa vida é o próprio Deus, na sua bênção, no horizonte que Ele nos prepara, na sua palavra que nos direciona, no seu Espírito que habita em nós. Se você tira Deus da história, se você tira a graça de Deus da história, me desculpe a palavra, você começa a ter uma vida desgraçada. E como tem gente hoje que tem uma vidinha desgraçada. E por quê? Porque as pessoas buscam a graça onde não há graça. Desgraçada, uma vida sem graça. Quem não acha a graça de Deus, não encontra graça na vida. E muitas pessoas utilizam dessa palavra feia, a gente não gosta muito da palavra desgraça, né? Mas esta palavra denota o quê? Alguém que tem uma vida, uma existência, escolhas e sonhos sem a graça de Deus. Então, desgraçada, sem graça. Aí as pessoas vivem sem Deus. As pessoas não rezam, as pessoas não buscam o temor a Deus, as pessoas não buscam uma vida de conversão, algumas nem na igreja vão, muitas nem creem mais, então elas vão terminar com a reclamação de Jó, que é a primeira leitura, Jó no capítulo 7. Veja uma pessoa que perde a fé, uma pessoa que não tem um horizonte de Deus, porque aquilo que nos acontece, meus irmãos, e aqui o pior de tudo, a morte de alguém que nós amamos, uma doença nossa ou do outro, os problemas da nossa vida, se você não envolve isso de Deus, se você não envolve isso da providência de Deus, você enlouquece. Aí você começa a falar mal da vida, mas ô vidinha desgraçada essa minha, viu? Eu acordo para trabalhar, trabalho o dia todo, minha vida não tem sentido, é um problema atrás do outro. Quer dizer, a pessoa vai perdendo a própria alegria de viver. O entusiasmo, é cheio, ânima, a alma é vida. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa que vive longe de Deus, ela vai perdendo alegria. A hora que a pessoa que levou a vida de qualquer jeito, porque tem gente que leva a vida de qualquer jeito, a hora que essa galera começa a chegar ali no tem o 40, tem 50, os abençoados vão lá para os 60, os bem-aventurados lá para os 70, tem gente procurando 80, e se vier 90, graças a Deus. A hora que a pessoa vai entrando no ela começa a pensar na própria vida. E aquela farra da juventude, aquele tempo de ilusão, aquele tempo longe de Deus, a conta é cara e a conta chega. Escrevam o que eu estou dizendo, para que quando chegar vocês lembrem que eu avisei. A conta, ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde você tem que pagar isso aí. É por isso que eu digo, meus irmãos, na hora do sofrimento, claro, tem a sua família, tem os seus amigos, mas na hora que a dor nos visita, nada nos conforta mais que você conhecer a vida dos santos, que você ler a vida de santo, principalmente os santos que sofreram.
Ali eles vão te passar conselhos valiosos. Eles vão te ensinar como lidar com a enfermidade. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer sofrer dor. Ninguém quer estar acamado. Mas se essa situação nos visita, como que eu vou lidar com isso? Tem duas maneiras: revolta e uma aceitação em Deus. A revolta piora o estado. Além de você estar doente no corpo, você fica doente na alma, nas suas emoções. E a aceitação não é gostar da doença, mas parar de brigar com aquilo que é e aprender a envolver a situação, seja de doença ou qualquer sofrimento humano, de algo além que eu não vejo, mas que Deus trabalha para minha santificação. Então veja aqui a primeira leitura, neste contexto que eu estou falando, de uma pessoa que perdeu o sentido da vida, uma pessoa que vive sem a graça de Deus. Estão vivendo assim. Talvez nós estejamos vivendo como um mercenário, buscando só as coisas da terra. Talvez nós vivamos como escravo do pecado, buscando apenas o salário. Ele reclama que ele trabalha o mês inteiro procurando o salário, e quando ele recebe, aquilo é uma decepção. Ele não vê gosto no fruto do seu trabalho. Quando deita quer levantar, quando levanta quer se deitar. Contexto. Eu visito pessoas no fundo do poço da depressão, jovens que estão nas drogas, moças que foram traídas, perderam o noivo, situações diversas. As pessoas não falam exatamente assim, mas elas acreditam nisso aqui. Rapaz, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Olha o que me aconteceu. A minha vida não tem esperança. A minha vida não tem sentido. Depois que tal pessoa morreu, eu não vejo graça em mais nada. Eu durmo querendo acordar, eu acordo querendo dormir. A vida não tem sentido, é um sofrimento, é um tormento. Quer dizer, até quando nós vamos ficar neste círculo vicioso? O círculo do sofrimento, da reclamação, né? Condoídos, falando mal da vida, falando mal dos outros, falando mal de nós mesmos. Existe uma saída, existe uma saída. E qual saída? Foi se lançar nas mãos de Deus, fazer uma experiência do amor de Deus, que cuidava. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida tipo este Jó, não o Jó da vitória, mas o Jó da reclamação. E as pessoas até dizem, né, o nome é fulano de tal, tem a paciência de Jó. É porque eles não leem o livro, porque Jó não tinha paciência nenhuma, né? Jó, ele reclamava, ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele tentava fazer as coisas, e as coisas não iam, até que ele se entrega. Então você não deve dizer, eu tenho a paciência de Jó. Não, a palavra certa seria, eu estou me entregando como Jó. Aí sim, eu estou deixando Deus me conduzir como Jó. Eu fazendo o que posso, Deus realizando o que eu não posso. Então esta não é a resposta humana para o sofrimento, para a dor, para a doença, para a morte, para as mazelas. Jesus Cristo se mostra como a resposta. Ele é o nosso sentido maior. É por isso o Evangelho vai dizer, hoje nós temos a presença de Jesus. Que Ele nos espera na sua casa, mas que Ele também vai à nossa casa. Isso é maravilhoso. Jesus nos espera na sua casa, que é a igreja, mas Ele vai à nossa casa. Num lugar de culto, a sua casa se transforma naturalmente num lugar de cura, e a sua casa e você começa a exercer, sem ver, um exorcismo diário. Todo cristão, ele traz no seu coração um ser exorcista. Ai, padre, como assim? Agora eu vou começar a fazer que na sua casa o mal não se aproxima, porque a sua família é um lugar onde Deus impera. Quando você chega num lugar, as trevas daquele lugar, elas têm que ficar incomodadas ou sair, porque a luz ali está.
E Jesus vai dizer: se a sua luz não está iluminando, alguma coisa errada tem aí. Se o seu sal não está salgando, alguma coisa de errado está aí. Porque não se acende uma luz, uma vela, uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas no alto, para que ela ilumine. Se o sal perde o sabor, para que serve? Para nada, para ser jogado fora. Cuidado, nós precisamos aceitar que este Senhor que nós encontramos aqui na igreja, que Ele quer ir na sua casa e fazer também na sua casa uma grande libertação, uma grande cura. Mas você precisa se abrir a isso, você precisa acreditar nisso, você precisa ter fé, porque não adianta Jesus ir se não tem fé. Ah, padre, lá em casa não acontece milagre, lá em casa não acontece cura. Não coloque a culpa em Jesus, a sua pouca fé, meu caro, porque a Bíblia vai dizer que Jesus operava milagres, curas, exorcismos, e a sua fama crescia. Aí Jesus vai para onde? Para Nazaré, sua terra. E ali a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a falta de fé daquele povo, e ele não realizou ali nenhum milagre. Ele curou algumas poucas pessoas, abençoou as crianças e foi para outro lugar onde tinha fé. Então Jesus quer ir na sua casa? Sim, mas ele quer preciso fé. E nós vemos na atitude de Tiago e João, lá na casa de Simão, essa certeza de que eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que você vai fazer, apresente a situação em Jesus e deixa Ele fazer. Veja que bonito. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, 4 amigos, 4 discípulos de Jesus. Aqui nós vemos que Pedro era casado. Como que eu sei disso? Porque ele tem sogra, né? Então ele era casado. Oi, padre, mas por que o evangelho nunca fala da mulher de Pedro? Que ele era viúvo. Segundo os historiadores, a mulher dele tinha falecido. E naquela época, o bom relacionamento com a sogra era trazê-la para a sua casa, se a mulher houvesse falecido. É por isso que a sogra de Pedro está na casa dele acamada. E um outro sinal que o texto dá, aí estudando, profundamente a escritura, é quando a mulher é curada e ela passa a servir Jesus e os discípulos. Não era função da sogra. A sogra é a matriarca, é a mulher mais velha, então ela fica na sala. Quem serve é a filha. A obrigação de servir visita é a mulher, é a esposa. Por que é a sogra que serve? Porque não havia mulher ali, não havia esposa. Então o que a história entende? Que Pedro era viúvo, que nunca se falou de mulher de Pedro, o nome dela nunca apareceu, a mulher é totalmente esquecida, mas a sogra está aí presente. Dito isso, a sogra de Simão estava na cama com febre. Aqui a febre é uma outra palavra para sofrimento. A sogra de Pedro pode ser eu e pode ser você. É uma pessoa que tem um sofrimento na vida, uma situação que você não consegue resolver sozinho. E aqui eu já abro um outro parênteses. Não basta estar doente, é preciso ser simpático. E o texto diz que quando Jesus chegou àquela casa, não teve beijo, não teve unção, não teve cafezinho, não teve abraço. Eles logo contaram a Jesus. Aquilo que é importante é a notícia principal. Olha que mulher fantástica. Olha que mulher que marcou esta família e os amigos da família. Eles se preocupavam com ela. Certamente eles se preocupavam com ela, porque na saúde dela, ela se preocupava com eles. Ah, padre, ninguém lembra de mim. Você lembra dos outros? Ah, ninguém me abraça. Você abraça os outros? Ninguém me trata bem. Você tem tratado bem os outros? Comece aqui, O negócio não é de lá para cá, é daqui para lá. E essa mulher, ela é valiosa. Então eles contaram logo a Jesus. Meus irmãos, quando você for rezar, não fique patinando no gelo e nem amassando barro.
Conte logo para Jesus qual é a situação que te aflige. Não faça uma oração mascarada. O que é uma oração mascarada? Uma oração sem expressão. Uma oração sem expressão. Veja agora, está chegando aí o carnaval, as pessoas vão colocar máscara. Aí você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê a máscara dela. Você não vê se ela está sorrindo, se ela está chorando, se ela está com um olhar de deboche, se ela está no sofrimento. Você vê a máscara. Quando você for rezar, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a máscara e mostrar para Deus a sua verdade. A sua verdade. Eu falo, meus irmãos, pela minha experiência de padre há 18 anos, o ir à igreja é importante, mas o estar na igreja com o coração fechado, escutando num ouvido, saindo no outro, ir à missa para bater cartão, ou porque alguém insistiu que você estivesse, é uma perda de tempo fenomenal. A pessoa entra seca e ela sai seca. A pessoa não é abençoada e a pessoa não enxerga isso. A pessoa deveria se colocar no espelho da verdade. Eu estou indo à igreja, eu estou sendo uma pessoa abençoada. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem me ajudado a ficar de pé, como ajudou a sogra de Pedro. Eu noto que Deus me sustenta. Eu sou uma pessoa curada por Deus. Ele expulsou da minha vida algum mal. Senhor, abra as portas do teu coração e deixa Deus entrar. E quando Deus entrar, apresente para Ele logo qual é a situação. Não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde. Ah, padre, depois eu vou à igreja. Não, não existe depois nas coisas espirituais. É urgente. A salvação da nossa alma é algo que não pode ficar para amanhã. Então faça como Tiago, João, Simão e André. Apresente logo a Jesus a sua situação, a verdade da sua vida. E aqui nós temos uma sequência de atitudes. Jesus se aproximou, Jesus segurou a sua mão, Jesus a ajudou, Jesus a coloca de pé. Olha, uma ação atrás da outra. Gente, aprende uma coisa. A cura de Deus na sua vida, ela tem etapas. Não é processos. Eu não sei se você já alcançou a sua cura total. Mas entre no processo. Jesus, ele vai realizando as coisas na hora de Deus. Aqui ele se aproxima. Primeira coisa que ele tem que fazer na sua vida, se aproximar. É o início. Aproximar de você e você se aproximar dele, primeira coisa. Segunda coisa, peça a ele para segurar as suas mãos. Entrega a sua mão a ele. Vai! Aproximou Jesus, entrega para ele a sua mão. Igual criança. Acho muito bonitinho criança. Meus sobrinhos estão aqui, ó. Eles estão andando perto de mim, eu faço assim com a mão, ó. Eles dão a mão, não precisa nem pedir não. Você faz assim para eles, ó. Eles dão a mão. Mão é sinal de confiança, cuida de mim, me guia, me leva. Se aproxime de Jesus e dê as suas mãos a Ele. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas a ajuda de Deus é consequência da proximidade de Deus e de Deus segurar as suas mãos. Se Ele está perto de você, se Ele segurar as suas mãos, Ele vai te ajudar. Você está entendendo o verbo? Ele vai me ajudar. Repita, Ele vai me ajudar. De novo, Ele vai me ajudar. O que significa ajuda? O que significa ajuda? É um auxílio naquilo que você não consegue fazer sozinho. Ele não vai te substituir, Ele vai te ajudar. Você está empurrando? Não estou conta sozinho. Jesus chega, vamos junto. Está andando. Jesus, você chegou? Então empurra para mim. Não. Eu não vim empurrar para você. Eu vou empurrar com você. Guarde isso. Jesus, quando entra na nossa vida, não é para viver a sua vida, é para viver com você a sua vida, abrindo-se a vida dele. E terceiro, Ele a
levanta. Ele entra na nossa vida, meus irmãos, não é para nos derrubar. Ah, padre, Deus entrou na minha vida, eu levei uma rasteira que eu vou te contar. Quem deu a rasteira? Ou foi o diabo, ou foi o seu egoísmo, né? Porque Deus não nos coloca para baixo, Ele nos levanta. Então olha a sequência. Ele se aproxima, pega na mão, ajuda e levanta. Aí, meus irmãos, o que acontece com alguns por aí? Literalmente, dão uma banana para Jesus e vão viver a vida deles. O milagre, ele não termina quando a mulher levanta. O milagre continua na vida dela. Porque o texto diz que quando ela foi curada, ela começou a servir a Jesus. Ou não entendeu? Você pode rezar, meu filho, novena, dezena, menzena, anuena, para conseguir uma graça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que aquela graça não vai te levar a servi-lo, mas vai te levar ao pecado, vai te levar à distância, vai te levar à descrença, Ele te mantém na sua posição, porque quando você está na pior, você está rezando. E quando você não recebe a graça, você vai à igreja. E quando você está com o nariz lá embaixo, você está fazendo adoração, está rezando o terço, está procurando vida de santo. Aí quando você melhora, eu não quero mais a Deus. Não receba a graça. Quando é que a graça é nos dada? Quando Deus olha para o seu coração e você vai dizer: Senhor, eu quero a graça para te servir melhor. Eu não quero ficar nessa cama porque eu quero pregar a tua palavra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar a minha família, eu quero restaurar meu casamento, eu quero ser sal, quero ser luz na faculdade, no meu trabalho. Aí a cura acontece, aí a cura acontece ainda mais. Sem julgar. A cura de Deus na nossa vida, ela acontece de maneira plena quando você tem no coração: eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar para Deus, eu quero ser de Deus. Então a sequência, ela pode ser inversa. Aí não sou eu que estou falando isso. Raniero Cantalamessa, ele vai dizer: quando você quer servir a Deus, Ele te põe de pé, Ele te ajuda, Ele segura as suas mãos e Ele fica perto. A sequência inversa. A sequência certa: Ele se aproxima, Ele pega as suas mãos, Ele te ajuda, Ele te põe de pé para você servi-lo. Mas se você quer alcançar a graça, comece a servi-lo, que Ele vai te colocar de pé, segurando as suas mãos, te ajudando e permanecendo ao lado. Texto maravilhoso nessa composição aqui de Marcos. Então, como já disse, a sogra começa a servi-los, porque Pedro não tinha aí a sua esposa nesse fato. Porque a pergunta é que a sogra de Pedro, uma mulher idosa, começou a servi-los. Se você quer, dê. Se você deseja, ofereça. Começa de dentro de você. Comece servindo, ajudando lá na sua família, lá na sua casa, reclamando menos, sendo uma pessoa mais simpática, uma pessoa mais querida, uma pessoa que não critica os outros, que não atrapalha a convivência, mas uma pessoa querida como era essa senhora aqui, que eles logo quiseram que Jesus fizesse algo por ela. E Jesus fez por ela, e Ele é capaz de fazer também por você. O texto aqui continua com uma pegadinha, e que quando lê a gente nem vê. Jesus já era conhecido, e a fama se espalhou, que Ele expulsou um demônio na sinagoga. O pessoal gosta de falar, né? Todo mundo da cidade já sabia que Jesus expulsou um demônio. Aí o texto diz, aí nós temos a segunda parte, são 3 partes, que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. Olha a diferença. Jesus cura a sogra de Pedro logo, mas a multidão esperou só depois que o sol foi embora. Por quê? Porque no sábado não se podia realizar curas. Era uma das leis do judeu. Sábado, o Shabat, é um dia de repouso.
um dia de oração, um dia de adoração, não é dia Jesus curou, libertou os doentes, a cidade inteira se reuniu em frente daquela casa. Por que aqui tem insistindo tanto na casa? Você prestou atenção? Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus quer estar na sua casa. Por que tanto essa casa? Porque a casa de Deus seria a igreja, para que a sua igreja fosse a sua casa. Então nós devemos trazer a nossa família para a igreja e levar a igreja para a nossa família tranquila. Jesus, ele mostra por que tudo isso acontece. Atenção. Por que Jesus, ele entra na casa de uma mulher idosa e ele a cura? Jesus vê uma pessoa possessa e ele a liberta. Por que Jesus faz isso? Jesus prega, quando ele pregava as coisas de Deus, as pessoas ficavam assim, ó, horas a fio escutando. Por quê? O segredo foi contado. Nada está escondido, o segredo está aí. Jesus era um homem de oração. Quanto mais você rezar, quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai agir na sua vida. E você vai abrir os seus olhos para a realidade espiritual. E não apenas a realidade de Jó. Uma vida desgraçada, só de trabalho, só de salário, de dormir. Não. Uma vida sobrenatural. De madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Para que Jesus rezava? Para estar com o Pai, para buscar força, para que a sua vontade seja a vontade do Pai e a vontade do Pai fosse a sua. Só que Simão e os outros acordam. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles foram à procura de Jesus. De vez em quando acontece na nossa vida isso, né? A gente comete um pecado, um deslize, você fica assim, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Meu Deus, deixa eu buscá-lo, porque ele se afastou de mim. Ele não pode ficar longe de mim, não. Procure o Senhor. Busque o Senhor, imite Simão e seus companheiros, procure Jesus. Aquele que procura, acha. Procure o Senhor, Ele vai se deixar encontrar por você. Jesus estava rezando e eles vão dizer, Senhor, todos estão te procurando. Por quê? Porque Jesus dá sentido à vida. Aquele Jó da primeira leitura, ele procurava o quê? O sentido da vida. Tiago, João, Simão, André, eles procuravam o quê? O sentido da vida. Aquela senhora doente na cama, ela procurava o quê? Um sentido na vida. Todos estão procurando a Jesus. Por quê? Porque só Jesus dá sentido à nossa vida. Uma vida sem Jesus é uma vida sem sentido. Só Jesus dá sentido a nossa vida. Amém?